Hoje eu vou contar uma história pra vocês de uma viagem que tinha tudo pra dar certo e deu certo, mas deu muito errado. Mas no final da história, no final das contas, é uma história muito engraçada que a gente tem pra contar em família, tá? A situação é a seguinte, tá? Eu acho que foi lá em 2010 acho que foi em 2010. Uma prima nossa foi se casar e o casamento seria no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, certo? E aí foi toda a família de viagem pra lá, pra ir a esse casamento, né? E eu acho que eu vou ter que segurar o microfone mais perto, assim, por causa do barulho da rua. Bom, enfim, fomos todos convidados para esse casamento, que seria lá no Rio de Janeiro e tal, né? E conseguimos comprar passagem de avião, tudo, programamos certinho pra ir pra esse casamento lá no Rio, certo? Ok, a primeira coisa como que começou a situação? A gente mora no interior de São Paulo, aliás, eu morava no interior de São Paulo e tinha que fazer essa viagem de avião para o Rio de Janeiro. E nós compramos um voo saindo de Ribeirão Preto. Quando a cidade que eu morava para Ribeirão Preto era mais ou menos 1h30 de carro. Eu não me recordo quanto tempo levava de ônibus. E iria da minha casa, eu, minha mãe e minha irmã, mais uma tia minha com o filho dela. Devia na época ter uns 8 anos, talvez, não me recordo. A outra tia, mãe da noiva, a irmã da noiva, o marido da noiva e o filho da irmã da noiva. Ok, era essa porém, a minha tia, mãe da noiva, ela iria com o genro e a filha de carro para o aeroporto. Eu, a minha irmã, a outra tia e o filho, a gente ia pegar um ônibus da nossa cidade para Ribeirão Preto, para ir pegar o voo de lá para o Rio de Janeiro. Esse era a programação daquele dia, tá? Sair de casa, rodoviária, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro. Foi bem. A minha mãe é uma pessoa muito metódica. Ela quer as coisas do jeito dela. E se não for do jeito dela, não serve. Só que ela não é uma pessoa assim que tem muita lógica para fazer as coisas, entendeu? A lógica dela funciona de uma forma que, enfim, é única. Ok, o que ela, no auge da liderança dela, veja bem, ela tem muito medo assim de que as pessoas percebam o que a gente está fazendo. Então ela queria fazer tudo muito discretamente, tá? Então ela falou assim: eu levo você e a sua e a tia e o filho meu nosso priminho para a rodoviária, eu desço em casa, guardo o carro, eu volto para casa, guardo o carro, me certifico que tá tudo certo aqui, chamo um táxi e volto para a rodoviária. Tá bom. Então foi assim, saímos, né, porque como disse, tudo tem que ser do jeito dela, então foi pra não criar caso, eu falei que seja do jeito que você quiser. Chegamos com uma boa antecedência na rodoviária, ela deixou eu e a minha irmã, e a minha tia e o meu sobrinho, meu priminho, com bastante tempo de antecedência, já tá as passagens tudo comprada, tudo certo. Aí ela passou no ponto de táxi que tem do lado da rodoviária, contratou um taxista para ir até em casa com ela, assim, acompanhando ela, que ela iria guardar o carro e ele voltaria com ela para a rodoviária. E assim foi. A minha irmã, ela foi numa escola que tem do lado da rodoviária, se eu não me engano, para pegar alguma coisa ou para entregar alguma coisa para uma colega dela que trabalhava nessa escola. Aí a minha irmã se ausentou um pouquinho do momento. Quando a minha irmã voltou, ela falou: cadê a mãe? Onde tá a mãe? Eu falei: olha, a mãe foi pra casa conforme planejado e tô esperando ela voltar, só que ela tá muito em cima da hora, porque o ônibus já deve estar pra chegar, e daqui a pouco vai sair. Nada dela voltar. Aí a minha irmã foi no ponto de táxi, ela sabia quem era o taxista que ela tinha contratado e começou a conversar com ele. Ele falou assim: olha, mas o senhor não foi acompanhando a minha mãe, assim, pra trazer? Eu fui. Mas a hora que a gente passou no semáforo de tal rua, o semáforo fechou, ela foi, eu fiquei e eu me perdi. Eu acho que nem tinha tanta comunicação via celular nesse momento, não sei qual foi a coisa, só sei que a minha irmã ficou possessa, porque a minha mãe nem se dignou a dar o endereço de casa pro taxista. Ela foi naquela assim, ó, me segue. E aconteceu isso. E nisso a minha irmã falou: não, vamos lá buscar ela, porque o ônibus já tá chegando, a gente tá perdendo o horário, a gente vai perder voo e não sei o que, papapá. Corre. Ela entrou no táxi com esse cara, com esse senhor. Ela falou que ela nunca viu uma pessoa dirigir tão devagar
como ele. Diz que ele não trocava a marcha do carro. Ele descia, ele parava em cada esquina. E a minha irmã quase tendo uma síncope por causa porque o ônibus não ia esperar. Se perdesse aquele ônibus, acabou. Chega lá em casa, a minha mãe. E nessa o cara voltou pro ponto de táxi e a minha mãe ficou lá em casa esperando o taxista, já super nervosa, fazendo um escândalo na porta de casa. Já gritou. Olha, foi um auê tão grande que tudo que era para ser discreto, na verdade, virou um show. Né? A minha mãe não conseguia abrir a porta para entrar no taxista. Ela gritou pro vizinho, que é mecânico, vem aqui ajudar. Foi aquela cena, assim, eu não vi, mas a minha irmã me contando, é aquela coisa que eu acho que nem Hollywood produz, entendeu? Enfim, voltamos, conseguiram chegar. O ônibus já estava lá, estava pronto para sair. Foi elas chegarem, entrar no ônibus e partimos para Ribeirão Preto. Aí segue o segundo ato dessa viagem maluca para o Rio de Janeiro. Chegamos lá, aeroporto com antecedência, fizemos check-in, né? Tudo bem, tudo certinho, essa parte tudo deu certo. Só que aí chegou aquele momento da euforia de entrar no avião, né? De embarcar literalmente. Eram três poltronas, né? Então era a primeira vez que minha irmã ia viajar de avião. Eu já tinha viajado quando era criança, minha mãe então viajou inúmeras vezes. Então a gente falou, a minha irmã fica na janela, a minha mãe no meio e eu no corredor. Só que a minha mãe, ela tem mania de ser a primeira em tudo. Ela tem uma pressa, né? Então, se ela não fizer as coisas rápido, parece que não funciona também. Ao invés dela deixar a minha irmã entrar primeiro, ela, primeirona, foi e já sentou na poltrona no meio. E a minha irmã, na época, ela era um pouco maior, né? Bem maior, foi antes dela fazer cirurgia bariátrica e tal. Então, a minha irmã, ela era uma pessoa maior. E sabe como o avião é apertado? Aí a minha mãe sentou na poltrona do meio. A minha irmã tinha que passar praticamente por cima da minha mãe. A gente não tem espaço para uma pessoa passar, nem pessoa magra, que dirá uma pessoa que é um pouco mais cheinha. Eu sei que a minha irmã atropelou a minha mãe por cima do banco. Foi aquela gritaria dentro do avião. Eu ali só olhando, assim, tentando entender o que estava acontecendo, né? Tipo, nem sei se as pessoas ao redor notaram o que é que estava acontecendo ali ou não. Foi aquela cena já dentro do avião. Ok, deu tudo certo, elas se desembrenharam as duas ali da poltrona, cada uma sentou no seu lugar. Eu acho que foi uma hora e meia no máximo, eu já estava lá no Rio de Janeiro. Aí vem a terceira parte desta viagem fatídica. A gente chegou lá, já estava anoitecendo, né? A gente não tinha se programado como que a gente ia do aeroporto para Copacabana, que era onde a gente ia ficar hospedado. No fim, eu sabia que tinha linha de ônibus para ir e tal, que era barato e tal, mas aqui acabaram decidindo. Só que é o seguinte, conta quantas pessoas estavam lá. A minha irmã, eu, a minha mãe, a minha tia número 1, a minha tia número 2 e o nosso primo. São 6 pessoas, mais o motorista, 7 pessoas. Como que ia caber todo esse monte de gente, mais as malas de todos dentro de um único táxi? Acredite se puder, houve um taxista muito maluco que aceitou fazer essa corrida. Pinhocou a caipirada toda dentro do táxi, pinhocou todas as malas lá. Eu sei que a minha tia foi no meu colo, a minha mãe acho que foi no meio, a minha outra tia foi com o filho dela no colo, e a minha irmã, que era maiorzinha, foi no banco da frente. Aí a gente foi do Galeão até Copacabana, nessas condições precárias. E sim, eu não sei como que esse cara não tomou uma multa, eu não sei como deu problema isso aí, enfim, mas chegamos. No Rio de Janeiro tudo pode, né, gente? Rio de Janeiro, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos mesmo, né? E, enfim, chegamos no hotel, não era um hotel, era um hostel, né? Vocês entendem, né? Tipo, aqueles que são um quarto para várias pessoas, né, um banheiro compartilhado. Aí vem o quarto ato da viagem. Chegamos nesse hostel, legalzinho e tal, né? Pegamos um quarto com 6 beliches. Não, mentira. 3 beliches, né? Então, 6. Ficou a minha irmã numa de baixo, a minha mãe na outra de baixo. Era para ser uma tia e o sobrinho na outra, e a outra tia numa parte de cima. Só que assim, a gente que já tem uma idade um pouquinho avançada, a gente não quer esse negócio de dormir em beliche, não. Eu peguei o colchão do beliche de cima, coloquei entre a beliche da minha mãe e da minha irmã. Na primeira noite, a minha tia fez a mesma coisa, colocou do outro lado. Aí a minha tia e o meu priminho dormiram juntos lá na outra beliche, né? Beleza, tudo tranquilo. Porém, essa noite eu não dormi nada bem, porque
a minha mãe e a minha irmã roncavam demais do meu lado, as duas roncando, sabe? As duas. Foi muito difícil dormir. Eu acho que para as outras pessoas que estavam no quarto também foi bem difícil dormir, porque era muito barulho, era uma sinfonia de ronco das duas do meu lado. Enfim, foi uma noite bem mal dormida. Aí a gente tinha esse dia mais ou menos livre pra gente ali, porque o casamento seria no outro dia, né? Aí beleza, aí eu falei, olha, então eu vou... Saiu eu e minha tia, a mãe da noiva, nesse dia, falou, ó, vamos pegar uma praia, porque a hora que a gente tem é agora e depois acabou. Aí eu falei, então eu vou ver se eu acho um negocinho de pôr dentro do ouvido daqueles que abafa o som, sabe? Coincidentemente, passamos em frente de uma loja que tipo material de construção, alguma coisa assim, e tinha. Comprei esse negocinho, falei, beleza. Passei a manhã na praia, tal, voltamos para almoçar. Que a gente estava voltando da praia. Ah, não. Bom, aí fomos pra praia, tudo, passamos a manhã lá, voltamos pro hostel pra almoçar, né? Aí fomos, a minha mãe, ela foi fazer alguma outra coisa, ela tinha alguma coisa de processo no fórum, ela pegou e foi lá pros lados do fórum pra ver esse tipo de coisa. E ficou o dia inteiro fora. A minha irmã foi com uma amiga dela que na época morava meio que no interior do Rio, se encontrou com essa amiga e foi pra uma outra praia, se não me engano, elas foram pra Ipanema. Eu e as minhas duas tias e o meu priminho, a gente foi de novo pra praia depois do almoço. Aí era umas, sei lá, 4h30, 5 horas da tarde. Eu e minha tia estávamos voltando da praia pro hostel. E tem uma avenida que, se eu não me engano, é a Nossa Senhora de Copacabana, que a gente tinha que atravessar, e é uma avenida que, se eu não me engano, tem 4 ou 5 faixas, é uma avenida bem larga. E é isso que a gente tava voltando, né, caminhando ali da praia de Copacabana pro hostel, a gente vê do outro lado dessa avenida a minha mãe levantando a mão, chamando o nosso nome, lá do outro lado da avenida. E a gente meio assim, tipo, o que tá acontecendo, né? Ela não podia esperar a gente atravessar a avenida pra gente chegar lá. E ela, tô aqui, né? Ela tava numa lanchonete lá. Ela do outro lado da avenida, aquele baita trânsito. Acho que são 4 faixas de trânsito. E ela grita... E eu e minha tia, assim, meio que sem saber o que tava acontecendo lá do outro lado. A hora que a gente chegou lá, minha mãe tava sentada num bar tomando cerveja. Fez aquele escândalo. Enfim, aí fomos, né, começar a tomar banho já pra se preparar para dormir, porque no outro dia a gente tinha que acordar muito cedo, tipo 4 da manhã, para todo mundo poder se arrumar, porque a gente ia... um detalhe, a tia, mãe da noiva, nesse dia, ela já foi para casa da filha dela que ia casar, né? Ela já foi para lá e já ficou para lá para ela se arrumar, para ajudar lá, tudo bem, então só ficou eu, minha mãe e minha irmã, uma tia e o primo. Aí a gente começou todo mundo já meio que se aquietar pra dormir, tal. E aí eu coloquei o negócio pra dormir. E coloquei o celular pra despertar às 4 da manhã. Quem disse que eu dormi de novo? Porque a minha mãe entrou num parafuso de desespero de achar que a gente tava perdendo hora. Eu não tô exagerando. Ela me acordou às 10 da noite. Ela me acordou à meia-noite. Ela me acordou à 1 da manhã. Ela me acordou de novo por volta das 2 da manhã. Na quinta vez que ela tentou me acordar, aí eu surtei. Surtei forte. Aí eu falei, pois todo mundo agora acorda. Já que ninguém deixa eu dormir, vocês não estão deixando eu dormir, então todo mundo vai acordar, já começa a se arrumar, porque às 7 horas a gente tem que estar saindo daqui. E não sei, já esparramei com todo mundo ali. Falei, se eu não durmo, ninguém dorme. Enfim, esse foi o último ato dessa viagem caótica. Aí fomos pro casamento, o casamento foi muito lindo, foi lá na Tijuca, né, num lugar super legal. Na verdade, eu acho que por eu não ter dormido bem essas 2 noites, eu fiquei um pouco prejudicada, eu não me lembro bem das coisas nesse casamento, sabe? Eu lembro que a gente foi até um determinado ponto, a gente pegou um ônibus que toda a família foi para esse ônibus, aí a gente foi pro lugar onde era o casamento, né? Esse ônibus fretado pela família do noivo, né? Mas foi muito lindo. Aí voltamos, né? Dormimos mais uma noite nesse hostel, né? E aí a minha mãe e a minha irmã, elas pegaram uma semana de férias e foram para Arraial do Cabo Frio, eu acho, né? E eu, a minha tia e o meu sobrinho voltamos de avião para Ribeirão Preto e depois para nossa cidade de ônibus. E assim terminou essa viagem caótica para o Rio de Janeiro em família. O que era para ter sido assim uma viagem discreta, né? Uma viagem confortável, virou
história de terror em família. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de eu compartilhar mais essa historinha. Nossa, me picou. Que dor, gente. Ai, o que é isso? Espero que vocês tenham gostado de eu compartilhar mais essa historinha com vocês aqui. E se puder, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que vai gostar de assistir, tá bom? É isso.